Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos vocês. Quero aqui falar a palavra de Deus trazendo o tema Verdade Revelada. Você sabia que há verdades que não devem ser faladas, verbalizadas, mas que deve se deixar aparecer no tempo certo, na hora certa? Pois é, muitas pessoas que vão aqui assistir esse vídeo não vão entender, mas só quem tem maturidade é que vai entender o que eu estou falando. Porque o que eu vou falar aqui eu aprendi do Senhor Jesus, o mestre por excelência. Jesus não falava tudo quanto era verdade, não. Jesus, que é a verdade, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso fala do tabernáculo, né? As três partes principais do tabernáculo, que era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, Jesus é a verdade, mas houve verdade que ele deixou que viesse à tona, viesse à tela, para todo mundo ver no momento apropriado. Não é porque é verdade que você deve dizer por aí, não, porque tem muitas pessoas que falaram a verdade. Isso é uma pura realidade, gente. Principalmente em nossos dias. Veja só. Eu vou trazer aqui o exemplo de Tomé. Toda a verdade que tem um teor de fofoca, e como resultado dessa fofoca vem dissensão, discórdia, discriminação, briga, intriga, enfim, uma porção de coisa ruim. Toda verdade que tem um teor de fofoca, Jesus não falava. E tem pessoas que dizem assim: não, olha, eu vou falar só para você aqui, mas não estou falando mal do irmão não, mas cuidado com ele. Você está fofocando do irmão, irmão. Você está falando mal do irmão. Jesus podia muito bem chegar para os demais discípulos e dizer: olha, vou dar o exemplo aqui de Tomé. Cuidado com Tomé, que ele é incrédulo. Não ande com ele, não se assente com ele, evite ele, dê a paz do Senhor de longe. Não, Jesus não era disso. Jesus é santo. Ele não é de fofoca. Ele deixa que tudo aconteça na hora certa. A verdade vem na hora certa. Aí então, chegou o momento da verdade ser revelada. O próprio Tomé revelou a sua falha, a sua incredulidade. Veja isso em Evangelho de João, Evangelho de Jesus conforme João capítulo 20, versículos 24 e 25, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Gente, o próprio Tomé falou isso para todo o colegiado apostólico junto, isto é, para todos os demais discípulos, tudo junto, sem precisar de nunca Jesus ter falado. Eles que andaram com Jesus cerca de 3 anos, alguns mais de 3 anos, mas Jesus nunca chegou para eles e disseram: cuidado com Tomé. Tomé fala com a sua própria boca, mostra com a sua própria boca, porque há verdades que precisa se deixar que ela venha à tona, que ela venha à tela, no tempo certo, no lugar certo, para a pessoa certa, e aí tudo acontece muito bem. Mas quando se fala uma verdade que tem um teor de fofoca,
que venha produzir intriga, briga, discórdia, coisa do tipo, Jesus não falava esse tipo de verdade, gente. Não falava. E por isso devemos aprender com ele, o Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Qual era a verdade que Jesus falava? Muitas verdades Jesus falava. Veja isso. Em Evangelho de João ainda, capítulo 7, versículo 38, ele falou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Vezes ele falava verdade, chamando a atenção para vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 41. Então, há verdades que Jesus falava e há verdades que ele deixava aparecer. Portanto, cuidado com o que fala. Nem toda a verdade deve vir à tona, deve ser falada, mas deixa vir à tela, colorido, no tempo certo, ok?